A paz do Senhor, povo de Deus. Shalom Adonai. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é homilética, a arte de pregar, a arte de falar bem, a arte de pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Hoje o assunto está simplesmente maravilhoso. Tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há quase 25 anos em São Paulo, capital. Estamos em 16 países, 27 estados brasileiros e quase 20 mil alunos formados, tá bom? Pessoal, se você tem esse livro, acompanha na página, na lição 4. Se você não tem, entre em contato comigo para você adquirir. Tem esse livro e esses livros aqui, ó. Os 20 livros do curso básico. Aí o curso básico, médio, bacharel é esses 40 aqui, ó. Tá bom? Se você já comprou os livros, você ganha um diploma de presente. Ó. O histórico também. E para quem já fez o bacharel, agora fazer o mestrado, ó, pessoal. Mestrado em teologia, esse livrão grande aqui, ó. Só tem uma novidade aqui para vocês. Eu tô com a Bíblia nova aqui, ó. Bíblia com letra gigante. Bíblia com letra grande. Isso aqui é um pedido de um aluno. Se você quiser fazer o pedido de tua Bíblia de estudo, você me fala qual a Bíblia que você quer que eu mando pelos correios, tá bom? Pessoal, lembrando que amanhã, hoje é 26 de janeiro. Amanhã é o grande dia da nossa formatura de teologia da classe do básico, médio, bacharel e o mestrado. Tem aluno que quiser se formar no básico, tem aluno reformado no médio, tem aluno reformado no bacharel e alunos no mestrado. Vai ser amanhã, 27 de janeiro. Hoje é sexta, dia 26. Amanhã à noite, no sábado, dia 27 de janeiro, a grande formatura de teologia. Pessoal, a formatura é uma vez por ano. Se você não se formar nesse ano, janeiro do ano que vem você se programa para vir em São Paulo, capital, conhecer a escola, conhecer o pastor Josiel, conhecer o estado de São Paulo e se formar, tá bom? Vamos para a aula. Vem aqui, câmeras, pessoal que estão aqui, filma aqui, ó, lição 4. Isso, ó. Lição 4, ó, olha lá o tema, como escolher o texto de um sermão. Na aula passada eu falei o seguinte, quando você for pregar, o pastor vai te dar uma oportunidade, você vai numa igreja pregar. Quando você for pregar, você tem que falar para a igreja qual é o assunto daquela noite, qual o assunto que você vai pregar. Não é só chegar lá, abre a Bíblia no Salmo 23 e começar a falar. Não. Toda pregação tem um assunto. 90% dos pregadores erram nessa parte. Eles chegam, falam bonito, Shalom Adonai, Pai do Senhor Igreja, e abre a Bíblia, Mateus, e começa a falar. Mas antes de começar a pregar, você tem que explicar para a igreja qual é o assunto que você vai passar. Você fala para a tua noiva, a tua namorada, eu quero conversar sério com você. Aí ela senta, ela falou, é sobre o que o assunto? Aí falou, é sobre isso, isso e isso. O teu patrão te chama para você conversar lá na sala dele. Aí você pergunta, é sobre o quê? Não é verdade? Então a pregação, quando você for conversar com a igreja, a pregação é uma conversa, você vai explicar. Você tem que falar, igreja, hoje o assunto é tal. Hoje o assunto é sobre o Espírito Santo. Hoje o assunto do sermão é sobre o arrebatamento da igreja. Hoje o assunto da igreja é sobre a cura de Jesus. Hoje é sobre o tabernáculo de Moisés. Esses são exemplos do tema que você pode, do assunto. Tá bom, pessoal? Então, toda vez quando você for pregar, você tem que explicar para a igreja. Igreja, hoje eu vou pregar nesse assunto.
Abra a Bíblia, capítulo tal, e o assunto é esse, tá bom? Como escolher um texto para um sermão? Todos os textos da Bíblia são ricos de significados e belezas, mesmo aqueles que parecem menos atraentes. Toda a Bíblia é importante pregar. Contudo, é evidente que alguns textos parecem ser mais fáceis para oferecer ao campo para aplicação das verdades bíblicas para os ouvintes. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas só que tem tema, tem assunto que é mais interessante, né, pessoal? Você não vai pregar lá a genealogia de Moisés, fulano gerou fulano. Toda a Bíblia é boa, mas tem alguns assuntos que é mais interessante. E também você tem que orar a Deus, buscar qual a mensagem que aquela igreja, naquele dia, naquela hora, precisa ouvir. Você prepara a sua mensagem, mas ora a Deus e fala: Deus, se o Senhor quiser falar outra coisa, me fale, que às vezes Deus quer. Escolha um texto que fale primeiro ao seu coração. Eita, meu irmão. Olha só. Lição 4 de homilética. Como escolher um texto para o sermão? Primeira coisa, escolha um texto que fale primeiro ao seu coração. Deus não vai falar com uma igreja se primeiro não falar contigo. Eu sou uma experiência viva. Nós somos transmissores da mensagem de Deus. Não tem como Deus falar com a igreja sem antes falar com você. Quando Deus falava com o povo no deserto, primeiro falava com Moisés. Você é um transmissor da mensagem de Deus. O povo é um receptor. Transmissor e receptor. Tá? Então, pastor, como escolher um tema, um sermão para me pregar? Qual é a primeira base? A primeira base é: escolha um texto que fale primeiro no seu coração. Isso aqui é uma experiência minha. Quando eu vou pregar, eu sinto que aquela mensagem ardeu no meu coração, na minha alma. Então é aquela mensagem que Deus quer falar com a igreja. Eu abro a Bíblia assim, ó, e começo a passar, aqui não, aqui não. Aí chega alguma mensagem, o mar vermelho, sabe? Então você abre a Bíblia e começa a ler alguns capítulos da passagem, entendeu? Começa a passear assim na Bíblia. Algum texto, alguma mensagem, Deus vai falar, vai tocar mais forte, aqui. Uma vez, vou te contar uma experiência minha, que aconteceu quando eu fui pregar. Deus falou comigo assim no meu coração: prega sobre Naamã. Era uma santa ceia, há 25 anos atrás. Deus falou assim: prega sobre Naamã o leproso nesta santa ceia. Era um culto de ceia. Deus queria falar sobre Naamã o leproso. Aí Deus falou comigo no meu coração: pregue sobre Naamã. Aí eu falei: Senhor, é o Senhor que está falando comigo? Se for, eu vou colocar o dedo e vai sair em cima de Naamã. Pá! Caiu em cima. Eu falei: meu Deus do céu, é Deus que vai me usar agora. Aí eu comecei a falar: Naamã era leproso, tem muita gente leprosa e Deus quer curar. Meu irmão, a igreja vibrava. A igreja sacudia aquela mensagem. Sabe por quê? Porque Deus falou para mim: pregue sobre Naamã. Eu falei: se é Deus que está falando comigo, eu vou colocar o dedo aleatoriamente e vai cair em cima da história de Naamã o leproso. Pá! É aqui mesmo. Então você pede confirmação a Deus, meu irmão. Ore. O pregador deve levar uma vida de jejum e oração, direção de Deus. Você vai pregar a mensagem de Deus. Não é que você vai vender apartamento, vender casa, vender dólar, dinheiro. Não, meu irmão, você não é vendedor não. Em cima do púlpito você é um transmissor da mensagem de Deus. Aí você tem que orar, levar uma vida de oração. Então o primeiro ponto de escolher uma mensagem da Bíblia é falar primeiro no seu
coração. Segundo, procura um texto que atinja a necessidade da igreja. Você está num país que deu um terremoto ontem, a metade da cidade morreu e os irmãos com medo estão da igreja lá, cultuando a Deus e te ouvindo. Aí você vai falar, a ira de Deus mata o pecador desgraçado. Não. Isso aí está todo mundo triste, morreu o parente, vó, irmão, filho, está todo mundo amargurado. Você vai pregar a ressurreição dos mortos, na vinda gloriosa. Então você tem que entender a necessidade da igreja para pregar, meu irmão. Então, primeiro ponto, que fale com você. Segundo, a necessidade da igreja. Entendeu? Ore a Deus e fala, Senhor, me mostre qual é a necessidade dessa igreja nesta noite, nessa mensagem. Aí Deus te mostra. 3. Procure texto no sentido claro e relevante. Você tem que explicar uma mensagem clara e objetiva. Não tem aquele ditado, curto e objetivo? Tu vai inventar muita coisa não, meu irmão. Seja no sentido claro e relevante. Hoje eu vou pregar sobre o arrebatamento da igreja. Claro e relevante. 3. Procura texto que enfoque positivo. É assim, 3 passos para o sucesso. Agora tem um irmão que pregou assim, 3 passos para a derrota. 3 passos para a derrota. 3 passos para o sucesso. Beleza. 7 passos para a derrota. Quem é que quer ser derrotado aí, meu irmão? Alguém quer ser derrotado? Então é mensagem com pontos negativos. Mensagem negativa. 7 pontos que levam o homem a cair. 7 pontos que levam o homem a crescer. Aí sim. Mensagem não pode ser negativa. Tem que ser positiva. Então, 3 passos para a derrota do crente. 3 passos para uma vitória com Deus. Prefira o texto que apele para a imaginação. Não é tema, não incha que Deus te murcha. Foi um aluno meu que falou. Pastor, eu tenho um tema aqui que Deus me deu. Qual que é? Não incha que Deus te murcha. Não tem sentido. Você busca tema, um assunto que busca para o apelo da imaginação. Se Cristo voltar agora, você está preparado? Mexe com a imaginação. Tá bom? Prefira textos curtos e objetivos. Não adianta você falar 2 horas. Meu irmão, uma boa pregação não é 2 horas. Pastor, professor, eu dou aula há quase 25 anos. O que você me aconselha a pregar? Quanto tempo é uma boa pregação? Uma boa pregação, uma excelente pregação é 40 minutos. Se te darem 30 minutos, tá bom. 1 hora no máximo. Meu irmão, uma boa pregação entre 30 minutos a 1 hora, tá bom. 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, tá bom. O máximo 1 hora. O que passa disso é infarto e canseira, como diz a Bíblia, né? Lá em Salmos. Infarto e canseira é a mensagem que passa de 1 hora. Lá no Gideões Missionário era 2 horas e meia a mensagem. Meu Deus do céu, o cara cansa. Segundo a psicologia, o ser humano tem glicose no sangue para assimilar o que está sendo pregado, guardar, receptar bem até 28 minutos. Vamos arredondar, 30 minutos. Até 30 minutos que você está pregando, o povo está aguardando. O que passa de 30 minutos, você pode até pregar, mas vai
não vão guardar como guardar os primeiros 30 minutos. É como um copo d'água. Você coloca a água até encher o copo é 30 minutos. Passou de 30 minutos, vai transbordar. A mente humana é capaz de entender uma boa mensagem até 30 minutos. 30 minutos é um excelente tempo para pregar. 30 minutos. Ah, professor, mas eu tenho uma capacidade boa, eu consigo pregar e ensinar o povo 40 minutos. Amém. 50, uma hora. O meu ponto é que é o seguinte, não pode ser menos de 30 minutos, senão não sustenta, e não pode passar de uma hora, que senão se torna enfado e canseira. Então, para vocês que é meu aluno, pastores, professores, quem quer aprender a pregar, aprenda que pregar é 30 minutos, 40, 50 ou uma hora. Pergunte ao pastor antes de pregar quanto tempo você tem. Eu fui pregar na igreja, o pastor só me deu 20 minutos. Eu falei, quanto tempo eu tenho? Ele falou 20 minutos. Eu peguei só os 20 minutos. Então, pergunte ao pastor, pastor, quanto tempo o senhor vai me dar? Uma hora, 40, meia hora? E obedeça. Obedecer o tempo que o pastor te deu é fundamental. Quem passar é tolo. Eu nunca passei. Uma vez um pastor falou, você tem 30 minutos para pregar. Eu preguei, o povo, o fogo desceu, o povo estava chorando, pulando. Aí eu, amém. Aí o pastor depois falou, rapaz, estava bom, tu podia continuar. Eu falei, mas o senhor só me deu 30 minutos. Obedeça o tempo que o pastor te der, tá bom? Mas resumindo, uma boa mensagem é 30, 40, 50 minutos, no máximo uma hora. Passa disso aí, fardo e canseira. Conecte-se com o texto. Você tem que explicar o texto no contexto, explicar bem bonito, pausado. Não pode ser sermão metralhadora. Sermão metralhadora é aquele que Jesus está aqui curando, tem anjo ali, Também não pode ser sermão tartaruga. Jesus está aqui. Quem está sentindo a presença de Deus? Não pode ser tartaruga, então também não pode ser deflex. É o metralhadora. Tem anjo aqui, Deus está aqui. Entendeu, meu irmão? Não pode ser muito rápido e também muito lento. Quem fica parado morre no tempo. Quem corre cansa. Quem anda alcança. Então, uma boa pregação se pega pausadamente, fazendo acenação com a mão, olhando no olho do povo. E, por exemplo, vão me dar para me pregar agora. Pastor Josiel vai pregar. Os 5 primeiros segundos, você encara a igreja. Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Tá vendo? Falar forte. Agora o outro irmão vai pregar. Pai do Senhor, meus irmãos, salto a igreja com a paz do Senhor. Tá morrendo. Não tem nem vida para falar. Entendeu? Cara bom é aquele que, paz do Senhor, igreja, eu vou pregar a mensagem de Deus para vocês. Paz do Senhor, igreja, eu vou pregar alguma coisinha aqui. Não, meu irmão. Desperta tu que dorme e Cristo te esclarecerá. Vamos lá. Nas aulas passadas, pessoal, eu dei dicas sobre como pegar no microfone, né? Não pode pregar na bola, que tem gente que pega aqui na bola do microfone, ó. Saldo a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, aleluia. Isso é comer a bola do microfone. Ó, bola do microfone, estilo pirulito, ó.
Saldo à igreja, estilo pirulito, estilo miraleza, estilo satélite. Saldo à igreja com a paz do Senhor. Miraleza, saldo à igreja com a paz do Senhor. Estilo Silvio Santo, eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Estilo bola de sorvete, eu saldo a igreja com a paz do Senhor. E qual o certo? Não é nenhum desses, é assim, ó, um palme de distância. Um palme de distância ou uma chave, ó. Um palme tá bom. Se for muito perto, vai babar. Entendeu? Muito longe, não se ouve. Tem gente que prega assim, ó, a distância, ó. A distância é um palme, meu irmão. Um palme aqui, ó. Entendeu? Só que um palme não assim, ó. Miraleza. Um palme não estilo Silvio Santo. É um palme assim, ó. Meio declinado, ó. Nem muito alto, nem muito baixo, ó. Um palmo para cá. Ah, mas o som tá baixo, então vou aumentar. Não, você pede retorno. Retorno, por gentileza. Eu não estou me ouvindo. Agora você prefere trazer o microfone para cá? Quando eu quero que o retorno aumente, eu nem peço, eu só afasto o microfone. Pai do Senhor, meus irmãos, logo ele vai se tocar que está baixo, entendeu? Então o certo é um palme nesse declínio aqui, ó. Nem muito em cima, nem muito para baixo, é um palme aqui, ó. Dessa posição tá ótimo, tá bom? Objetivo do sermão. Sermão evangelístico é para pregar mensagem. Quando você vai para a rua, você vai falar uma mensagem cristocêntrica. Não é atacar a igreja católica, atacar padre, pastor, falar mal de política. Não. Você vai para a rua para falar de Jesus. Jesus é o bom pastor, Jesus salva, Jesus cura, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Entendeu? Eu vejo muito pregador de rua aí pregando, atacando. Meu irmão, vai para a rua falar de Cristo. Sermão doutrinário, ó, sermão evangelístico, sermão doutrinário, que é para ensinar. Sermão doutrinário é instruir, é trazer um ensino da Bíblia. Sermão devocional, sermão congregacional, sermão ético ou moral. Sermão de alento ou pastor. Tipo de sermão: temático, textual e expositivo. Pegue um papel e uma caneta, anote que eu vou falar agora. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Câmeras, pessoal aí, vamos ver. Traga aqui, ó. Vou mostrar para vocês os 3 tipos de sermão. Pega uma caneta e anota aí, ó. Olha lá, ó. Tipo de sermão: temático, textual e expositivo. Temático é o que expõe as verdades bíblicas explícitas. Textual é o do texto. Expositivo são vários textos. Tá bom? Agora preste bem atenção. Pregue um papel, uma caneta no que eu vou falar. 3 tipos de sermões: temático, textual e expositivo. O que é um sermão temático? Sermão temático, você vai pregar ele em torno de um tema. O que é um tema? É uma palavra-chave. Por exemplo, cura. Você pode pregar naquela noite o assunto chamado cura. Igreja, nesta noite o assunto é sobre as curas de Jesus. Cura na Bíblia. É um tema. Tema é palavra-chave. Cura é um tema. Poder de Deus é outro tema. Arrebatamento é outro tema. Batismo com o Espírito Santo é outro tema. Oração é outro tema. Tema é palavra-chave. Então, mensagem temática, você vai falar sobre oração. Só vai ler a Bíblia toda, só falar só sobre oração. Por exemplo,
Poder de Deus, você vai pregar de Gênesis a Apocalipse só essa palavra poder de Deus. Outro exemplo é a fé. Nesta noite eu vou pregar sobre fé. Aí você vai discorrer toda a Bíblia com o sentido da palavra fé. É mensagem temática. E mensagem textual é você explicar o texto, o capítulo todo. O cego de Jericó. Quem era aquele cego? Como ele foi curado? Tal. Entendeu? A mulher do fluxo de sangue. Quem era aquela mulher? Quantos anos ela sofria? Como ela foi curada? Você tem que explicar o texto, o capítulo todo. Essa mensagem é textual. E mensagem expositiva é uma porção de cada livro da Bíblia com o mesmo sentido. Tá bom? Por exemplo, vigilância. A vigilância do crente. Aí você entra em vigilância, lá que Deus falou para Adão, para Abraão, para Moisés e assim vai. Então, os 3 tipos de mensagem: temática, textual e expositiva, tá bom? Sermão temático, por exemplo, tema: a importância do arrependimento, é um tema. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Outro tema: que faz Jesus teu chamado? Que fazer de Jesus chamado o Cristo? É um tema. Temas: quando perdemos a Jesus? Sermão textual. Sermão temático. Sermão expositivo. Tem várias. Pessoal, tudo que eu estou lendo aqui está aqui, ó. Você precisa desse livro aqui, ó. Não vai dar para mim ler tudo, mas isso aqui é um resumo. A importância da ilustração. Preste atenção aqui, ó. Isso aqui que eu vou falar é extremamente importante. Papel, uma caneta. Adquirimos nossos conhecimentos através dos 5 sentidos naturais, nas seguintes proporções. O homem aprende com o que vê, com o que ouve. Os 5 sentidos da alma: visão, audição, olfato, paladar e tato. Preste atenção. As 5 faculdades da alma: visão, audição, olfato, paladar e tato. O homem é tudo que ouve e que vê. O homem espiritual é tudo que vê e o que ouve. O homem biológico é tudo que come. Você é tudo que viu na vida e ouviu até hoje. É o que te formou. Se você ouviu só tolos e viu só pessoas tolas, você vai ser tola. Por isso que a Bíblia diz: anda com os sábios e serás sábio. Se você andar com o sábio, você vai ver o sábio, vai ouvir o sábio e vai crescer em entendimento. Está vendo que esse é tolo? Que às vezes você anda com tolo, está com tolo e o tolo está falando tolice. O homem é o que vê e o que ouve. 70% do que você ouve, você aprende. Eita, anota aí. Anote aí, ó. Nós aprendemos 70% do que ouve. Quanto por cento você aprende do que ouve? 70%. É muito, hein? Ouvindo, 70%. Aprende 50% do que vê. Aprende 20% do que... Ó, presta atenção aqui, pessoal. 70% é o que vê e ouve, ó. Essas duas fontes. Ouvir e ver. 70% você aprende vendo e ouvindo. 50% você aprende vendo. 20% você aprende só ouvindo. 2%
por meio do tato. 1,5% através do olfato. 1,5% através do paladar. Eu vou repetir essas informações. Eu vou mostrar para vocês aqui. Câmeras. Pessoal, pode mostrar aqui, vamos lá? Ó. Tá vendo aí, pessoal? Ó. 70% do que ouve e vê. Ouve e vê 70%. 50% do que vê. 20% do que ouve. 2% do tato. 1,5% do olfato, 1,5% do paladar. Esse aqui é o mais importante. Aprende-se 70% do que ouve e vê. 50% do que vê. 20% do que ouve. Eita glória! 70% vocês estão me ouvindo e vendo agora, não é? 70% do que eu estou falando, vocês estão aprendendo. Porque vocês estão me ouvindo e vendo. Vocês estão crescendo, evoluindo. O ser humano aprende do que vê e ouve 70%. Ah, professor, e só vendo? 50%. Ah, e só ouvindo? 20%. Aí o tato, 2%. Olfato, 1,5%. Paladar, 1,5%. Ouviu? Eu vou repetir só essas 3 partes principais. Você aprende tudo que vê e o que ouve 70%, só perde 30%. Tem uma porcentagem que você vai perder. Não dá para guardar tudo. Mas 70% você pode guardar vendo e ouvindo. Você guarda 50% do que vê, você guarda 20% do que ouve. Gostou? 70% vendo e ouvindo. Pessoal, esta é a aula 4. É encerramento desse livro, ó, aula 4. Tá? Homilética é a última aula, aula 4. Próxima aula vai ser essa aqui. Deixa eu ver aqui onde está. Eita glória! Próxima aula, hermenêutica, a ciência de interpretar a Bíblia. Pessoal, quem quiser os 20 livros do curso básico está aqui. Quem quiser o básico, médio e bacharel, é os 40, tá bom? Quem quiser o livrão de mestrado, está aqui, ó. Mestrado em teologia. Se você comprar os livros, você ganha o seu diploma e a sua carteirinha de aluno. E quem quiser o anel de formatura está aqui, ó. Anel de formatura de teologia. Com letra alfa e o ômega. Pastor, como é que faz o anel? Você vai na casa que vende aliança e o profissional vai medir o teu dedo, ó. Tá bom? Pessoal, esse anel é a parte, tá bom? Quem quiser Bíblia de estudo também. Deus abençoe. Amanhã, a grande formatura de teologia em São Paulo. Eu vou filmar e vou trazer para vocês aqui no canal, tá bom? O ano que vem tem mais formatura. Você vai se formar. Você que não se formar esse ano, vai se formar o ano que vem, tá bom? Que Deus abençoe. Quem mora em São Paulo, capital, está convidado a participar da formatura amanhã à noite aqui em São Paulo, tá bom? Um abraço. Eu vou mostrar novamente o que eu ensinei para vocês encerrar esse vídeo, ó. Olha lá, 70% do que se ouve que vê, 50% do que vê, 20% do que ouve, tá bom? Aqui é a janela, aqui é os livros, ó pessoal, aqui é os livros. Aí a minha mesa de estudo, escritório. Aqui é a escola, ó, mais sala. Pessoal que for vir para a formatura, você vai subir aquela escada e apertar esse interfone aqui, ó,
número 5. Aqui é o número 5. E aqui é os livros de teologia. Ó, o estoque dos livros está aqui, ó. Tá bom? Aqui é os anéis de teologia, ó. Os anéis de teologia tá aqui, tá bom? Pessoal, quem quiser abrir um núcleo teológico na sua igreja, eu mando esses livros para sua casa. Aí aqui é um mês, aqui é outro mês, aqui é outro mês. Quem quiser dar aula na sua igreja, me chama no WhatsApp. Ou se você quiser abrir a tua própria escola, me chama no WhatsApp. Ou se você quiser comprar os livros para você, me chama no meu WhatsApp. Você vai falar direto comigo aqui, ó, Josiel, nesse número, ó, tá bom?